A feitura da Constituição Portuguesa foi muito complicada, porque, ao contrário do Brasil, onde houve uma transição pacífica do regime ditatorial para o regime democrático, entre 1975 e 1988, em Portugal não foi assim. Houve uma revolução, portanto uma ruptura com o regime autoritário anterior, que era também uma ditadura, e depois houve 2 anos extremamente perturbados de luta política, político-militar até, tentativas de golpe de Estado de um lado e do outro, tentativas de instauração de um regime comunista, e só, pode dizer-se, in extremis, é que se conseguiu chegar a uma democracia consolidada. A Assembleia Constituinte foi eleita na fase mais conturbada do chamado período revolucionário e, apesar de tudo, foi conseguindo funcionar e conseguindo avançar na feitura da Constituição. A Assembleia Constituinte foi eleita num período muito conturbado, mas, apesar de tudo, conseguiu ir avançando na feitura da Constituição. E mesmo na época mais difícil, em que pareceria que iríamos cair num regime totalitário, a Assembleia Constituinte, onde havia uma maioria de partidos democráticos, quando digo democráticos, quer dizer partidos identificados com a democracia de tipo ocidental, foram aprovadas as normas sobre direitos fundamentais, sobre pluralismo, sobre democracia, e, portanto, ainda antes de ser resolvida a questão, podemos dizer, do regime, já a Assembleia Constituinte tinha avançado no sentido de uma Constituição democrática, pluralista, de garantia das liberdades fundamentais. E, portanto, o período foi um período muito difícil. Os 10 meses de funcionamento da Assembleia Constituinte foram extraordinariamente complicados, mas conseguiu chegar a um resultado que, a meu ver, é satisfatório. Não digo que a Constituição de 1976 seja a melhor do mundo, não é, não há Constituições melhores do mundo, é a Constituição possível no Portugal de 1976. E, desde então, tem provado bem, particularmente no tocante ao sistema de direitos fundamentais e no concernente ao sistema do governo. Tem havido adaptações feitas pela jurisprudência constitucional, pela participação de Portugal na União Europeia, pela própria prática política, mas a Constituição, no essencial, é a mesma. Garantia de direitos fundamentais, regime democrático, pluralista, sistema de governo semipresidencial. É evidente que são 2 países diversos, desde logo porque o Brasil é um país grande, muito grande, é um Estado federal, é um Estado com muitos problemas diferentes daqueles que nós temos em Portugal, mas há pontos de extrema semelhança entre a Constituição brasileira e a Constituição portuguesa. Desde logo, a afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana. Depois, a colocação dos direitos e liberdades fundamentais logo no início da Constituição. Depois, a afirmação num conjunto vário de direitos sociais. Depois, a preocupação em geral com garantias de democraticidade e garantias de constitucionalidade. Acho que são pontos que aproximam muito a Constituição brasileira da Constituição portuguesa. E há mesmo, em alguns artigos, influência direta da Constituição portuguesa. Por exemplo, o artigo 5º, que é um artigo extremamente vasto, extenso, sobre direitos e liberdades fundamentais, tem muitos incisos em que a influência da Constituição portuguesa é muito nítida. Também, por seu lado, a Constituição brasileira influenciaria uma reforma constitucional em Portugal, num ponto extremamente importante. Uma das novidades da Constituição portuguesa foi a consagração do direito ao meio ambiente. A Constituição brasileira foi mais longe, avançou no tratamento do meio ambiente e afirmou o princípio da solidariedade entre gerações no respeitante ao meio ambiente. Pois bem, em Portugal,
numa das emendas constitucionais, adotou-se a mesma forma que se adotou no Brasil. Portanto, há interinfluências de Portugal e do Brasil. Mas a Constituição brasileira avança em muitos aspectos para além da Constituição portuguesa. Basta pensar, por exemplo, no mandado de injunção, no habeas data. Por exemplo, são dois aspectos extremamente importantes de consagração de direitos ou de defesa de direitos fundamentais na Constituição portuguesa. Em contrapartida, a consagração da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é fruto de uma marcação, de uma influência da Constituição portuguesa. O que é natural? É natural que haja estas interinfluências, tendo em conta as razões, os laços entre Portugal e o Brasil, e tendo em conta também aquilo que se tem chamado o movimento de democratização que se inaugurou justamente em Portugal em 1974 e que passaria por muitos outros países. Por Espanha, logo a seguir, depois por o Brasil, depois os países africanos de língua portuguesa, depois os países da Europa Centro-Oriental, após a queda do Império Soviético. Portanto, hoje há no mundo, pelo menos no mundo ocidental, uma grande confluência, uma grande aproximação de concepções, de pré-compreensões respeitantes ao direito constitucional. Sem a menor dúvida. Quanto à Constituição brasileira, permita-me que diga, como português, neto de uma brasileira, portanto, com alguém que até poderia eventualmente ter um passaporte brasileiro, mas que a Constituição brasileira está muito longe de ter atingido plenamente os seus objetivos, particularmente no campo social e também no campo do sistema de governo. Eu sou muito crítico do sistema de governo presidencial. Acho que o sistema de governo presidencial, como a experiência mostra, funciona bem nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos não funciona. Degenera ou em paralisia, ou em crise, ou então em ditadura. E no caso brasileiro, aquilo a que temos assistido nos últimos tempos é uma crise sucessiva. Uma crise sucessiva. O sistema do governo português é um sistema de governo semipresidencial, é mais complicado porque há um Presidente da República eleito por sufrágio direto, há um Parlamento, há um Governo, mas há um equilíbrio entre o Presidente da República, por um lado, e o Parlamento e o Governo, por outro lado. Como se está vendo neste momento em que há um Presidente, podemos dizer, de centro-direita e um Governo do Partido Socialista com o apoio ou não desapoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. E o sistema tem funcionado graças a um equilíbrio entre os dois centros de poder, o Presidente e o Parlamento e o Governo. Pelo contrário, concentrar o poder no Presidente da República, ainda por cima com um Congresso muito pulverizado, com mais de 20 partidos, é abrir caminho a sucessivas crises. Isso acho que não é bom. Acho que, portanto, sem querer imiscuir-me dos assuntos internos do Brasil, o sistema de governo presidencial no Brasil, agora, como também noutros tempos, já foi assim, no tempo de Getúlio e Vargas, lembro-me disso, eu era criança, lembro-me disso. Foi assim no tempo de João Goulart, foi assim no tempo de Collor. De maneira que não é a primeira vez que há crises políticas provocadas ou condicionadas ou incrementadas pelo sistema de governo presidencial.